Pessoal, para essa receita nós vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo, 3 colheres cheias de açúcar refinado, 1 colher bem cheia de sal, agora nós vamos misturar a farinha de trigo, o açúcar e o sal antes de colocar o fermento, tá? O fermento que eu uso, pessoal, para as minhas receitas, bastante gente pergunta, é esse fermento aqui. É o fermento biológico seco, é o instantâneo. Vem de qualquer mercado. Não sei se vocês vão encontrar desse tamanho nos mercados, mas aqueles pequenininhos, sabe, de 10 gramas. E aí a gente precisa de 2 colheres, que dá mais ou menos 20 gramas. 2 pacotinhos daqueles pequenininhos que vem de mercado. Aí é só misturar tudo de novo. Agora nós vamos acrescentar 1 colher bem cheia de margarina. 2 claras, só as claras, tá? Sem a gema. A gema nós vamos separar e vamos deixar reservado para poder pincelar os salgados antes de ir para o forno. 500 ml de leite, temperatura ambiente, tá? Não precisa ser morno nem gelado, tá bom? E 50 ml de óleo, mais ou menos 1 xícara. E esses são todos os ingredientes. Agora é só misturar tudo. Agora eu já estou fazendo com a mão. Pode amassar bastante, tá? Dentro da bacia. Antes de colocar numa bancada ou numa mesa, que facilita. Não faz tanta sujeira, sabe? Ah, pessoal, e se vocês forem fazer essa receita e comprar só 1 kg de farinha de trigo, deixa reservado umas 50 gramas mais ou menos, que é para ajudar a dar o ponto na massa e também para a gente poder espalhar na nossa bancada para poder sovar e evitar da massa ficar grudando, tá? E agora é sem segredos, pessoal. Agora é só amassar e amassando, sovar bastante a massa até a gente dar um ponto nela, deixar ela bem lisinha. Mais ou menos uns de 5 a 10 minutos sovando a massa. Essa massa fica bem molinha também. É igual aquela massa de pizza, é igual a massa de esfirra aberta que tem receita no canal. A massa fica bem molinha, é bem tranquilo de sovar, não precisa fazer muita força. Qualquer um consegue sovar. Ah, pessoal, lembrando, se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta o que vocês estão achando das receitas, quais as receitas que vocês querem que eu traga aqui. Essa receita mesmo de salgado foi bastante pedido lá no vídeo das pizzas. Por isso eu resolvi trazer hoje para vocês. E esse aqui é o nosso resultado final da nossa massa. Ela fica bem lisinha. Agora eu vou voltar ela aqui para minha bacia e vou cobrir ela com guardanapo. Deixar ela fermentando por mais ou menos uns 40 minutos. Aqui ela já está fermentada. Ela já cresceu bastante e ela fica bem molinha, fica bem macia. Então ela fica bem mais fácil para a gente trabalhar com ela agora. Olha só, ela fica uma massa bem macia. Até para quem não tem experiência em trabalhar com massa, quem nunca fez alguma receita com massa, essa massa é bem tranquila de trabalhar. Agora eu vou pegar uma parte para a gente começar a abrir. Eu vou abrir com um rolo, mas se vocês tiverem cilindro na casa de vocês, fica mais fácil. Mas com o rolo também dá para abrir tranquilo. Só espalhar um pouquinho de farinha na bancada. E só com o peso do rolo, ó, sem fazer força, vocês podem ver que a massa já começa a abrir. Ó.
sempre com farinha na bancada, tá? Para evitar da massa grudar. E como eu falei, como é uma massa que fica bem molinha e bem macia, ela pode ficar grudando na bancada. Nós vamos abrir, pessoal, a massa mais ou menos num tamanho que fique de altura 3 vezes o tamanho do salgado e de largura é o tanto de salgado que nós queremos fazer com esse tanto de massa. Vocês já vão entender, ó. Aqui a minha massa já está toda aberta. Aí agora com uma faca eu vou cortar as bordas, porque as bordas elas ficam cheias de imperfeição. Uma parte fica mais grossa, outra fica mais fininha. E também na hora da gente fechar o nosso salgado, essas pontas que ficam tortas, elas vão deixar nosso salgado feio. Por isso que eu corto e deixo os 4 lados da massa bem retinho. Essa primeira massa que eu abri, eu vou usar o recheio de frango. Esse salgado vai ser de frango catupiry, o sabor dele. É um frango desfiado. O peito de frango é só cozinhar ele, depois desfia e refoga com o tempero que vocês gostam. Não tem muito segredo. Teve bastante comentário também nos vídeos perguntando o que eu faço para o frango ficar com essa cor. Isso é coloral, pessoal. Um pouquinho de coloral na hora de refogar o frango, deixa ele com essa cor. Aí, ó, eu vou espalhar ela no meio, o nosso recheio de frango no meio. E na hora de espalhar, pessoal, tenta deixar o recheio com a mesma espessura do começo da massa até o final, tá? Para evitar de ficar um salgado de um tamanho, outro de outro. Ó, repara que eu tentei deixar tudo do mesmo tamanho. Aí, onde faltou, eu vou completando. Onde tem excesso, a gente tira. Agora, depois de espalhar o nosso frango, eu vou passar o requeijão. Pode ser com mussarela também, tá, pessoal? Ou com outro tipo de queijo que fica bom também. Eu prefiro requeijão. E bastante requeijão. Agora na hora de fechar também é bem simples. A gente vai pegar essa parte de baixo e vai cobrir esse nosso recheio. Olha só, a parte do recheio ficou mais ou menos com 5 dedos de largura e a parte de baixo da massa também. Agora é só cobrir. E aquela outra parte de cima da massa é só cobrir a parte de baixo da massa com o recheio agora. É bem simples. Não tem problema, tá, ficar essas partes com pouca massa, o outro canto com bastante, porque depois é só a gente tirar o excesso. Não tira muito, tá? Deixa mais ou menos um dedo de massa sobrando, que esse tanto de massa que vai sobrar nós vamos jogar para baixo do nosso salgado. Isso vai evitar do nosso salgado abrir quando ele estiver lá no forno. Porque quando o salgado está no forno, ele fermenta, né? Ele cresce bastante lá dentro do forno. Então, se a nossa massa, as pontas da nossa massa estiver para cima ou na lateral do salgado, esse salgado ele vai abrir e não vai ficar bonito. Agora também não tem segredo. Eu meço com a palma da mão mesmo, ó, mais ou menos a largura, o tamanho de 5 dedos, e eu vou cortando. Todos do mesmo tamanho para ficar tudo um padrão só. É bem simples. Agora com esse outro pedaço de massa aqui aberto, eu vou fazer o salgado de presunto e queijo. Aqui eu vou usar o presunto e a mussarela já ralado, tá?
Porque é assim que eu uso lá na pizzaria, eu só peguei de lá. Então pra mim é mais fácil. Mas também vocês conseguem fazer com o presunto e a mussarela em fatia, não vai mudar nada. Eu só acredito que ralado vai ficar uma quantidade maior de recheio. Agora a mussarela. E a largura também, pessoal, é a mesma quantidade de frango que eu coloquei. Mais ou menos a largura de 5 dedos. E agora nós vamos cobrir nosso recheio com uma parte da massa. E agora com a outra parte, vamos cobrir o recheio e a parte de baixo da massa. É importante, pessoal, deixar tudo retinho, tá? Principalmente o de presunto e queijo, porque o queijo vai derreter bastante. Então o salgado pode ficar cheio de onda, sabe? Então deixa tudo padrão, bem alinhadinho, que nosso salgado fica bem bonito. Principalmente se estiver fazendo essa receita para vender, tá, pessoal? Tem bastante gente que aqui no canal que vê as receitas e fala que tá fazendo para vender. Então tem que tomar esse cuidado, deixar bem apresentável, bem bonito. E agora é só cortar de novo. Aqui no vídeo, pessoal, acredito que vai dar 6 salgados de presunto e queijo e deu 5 de frango, né? Mas eu não usei toda a massa, tá? Ainda sobrou massa para 6 salgados. Então rendeu 17 salgados essa receita. Agora com a gema, pessoal, que a gente deixou reservado, eu misturei um pouquinho de leite e pincelei em cima dos nossos salgados, para deixar os nossos salgados douradinho, tá? O porquê do leite, que eu sei que vai ter gente que vai perguntar, é porque se a gente pincela só a gema, nosso salgado vai ficar muito escuro. A gente colocando um pouquinho de leite ou um pouquinho de água, que com a água também dá certo, o salgado fica mais clarinho, não fica com aquele aspecto meio de queimado, sabe? Muito escuro, muito marrom. Vai ficar mais douradinho. Agora nos dois salgados de presunto e queijo, eu coloquei orégano por cima. E nos de frango catupiry, eu piquei um pouco de cebolinha e salsinha e misturei com parmesão. E aí eu coloco por cima, depois de ter passado a gema com leite, tá? Além de sabor, dá muito aroma, principalmente o parmesão. Dá muito aroma a hora que sai do forno. E fica bem bonito também, chama bastante atenção. Principalmente uma vitrine se você estiver fazendo para vender. Agora nos outros quatro de presunto e queijo eu vou colocar tomate por cima. Pode colocar também por dentro, tá? Dá certo. É que aqui eu preferi colocar por fora. Eu inclusive vi um vídeo no YouTube de um rapaz ensinando a fazer outros tipos de salgado também que ele colocava por fora. Eu resolvi tentar aqui nessa receita e deu certo. Esse é o nosso resultado final, pessoal. Ficaram bem bonitos, os salgados cresceram bastante dentro do forno, tá? Ficou bem macio. Aqui eu vou pegar um para cortar no meio para vocês verem o resultado dele por dentro. Olha só, em comparação com a minha mão, o tamanho que ficou o salgado. Ficou muito grande. Rendeu 16, 17 salgados essa receita. Olha só, salgado bem macio. Olha só por dentro a quantidade de recheio. Olha o catupiry.
Deixa aí nos comentários, pessoal, o que vocês acharam da receita. Não se esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo que ajuda bastante. Até a próxima.